Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson, professor de Química. Vamos para uma aula de reagentes impuros e rendimento da reação em estequiometria. Então, quando o problema não faz referência, normalmente os problemas eles não trazem referência de rendimento, fazendo com que a gente sempre trabalhe com rendimento de 100%. Mas isso normalmente não é o que acontece, né? Sempre numa reação, normalmente, ela não tem um rendimento de 100%, né? E hoje nós vamos fazer alguns problemas, colocando esse cálculo na prática. Vamos ver como é que isso acontece quando uma reação não tem 100% de rendimento, ela acontece totalmente. Nós temos alguma perda. Então, nós temos um primeiro caso aqui, onde queimando-se um saco de carvão de 3 quilos numa churrasqueira com rendimento de 90%, quantos quilogramas de CO2 serão formados? Então, nós temos aqui a reação da queima do carvão, carbono, carvão mais O2 formando CO2, a massa do carbono na tabela, 12 gramas, e a massa do CO2, olhando as massas na tabela, 44 gramas. Como eu tenho 3 quilos de carbono, quanto que eu obteria se o rendimento fosse 100%? 11 quilos de CO2. Mas como o rendimento não é 90%, porque o saco de carvão não é todo de carbono, né? Tem algumas coisas ali que não reagem como carbono, então ele falou que o rendimento é 90%, eu pego os 11 quilos, que representariam 100%, 90% vai ser Y, então eu tenho 9,9 quilos com rendimento de 90%. Então, ao invés de 11 quilos de CO2, haveria a formação de 9,9 quilos de CO2. Um outro caso, onde nós temos 65 quilos de zinco em pó, foram atacados por ácido clorídrico, produzindo um sal e liberando gás hidrogênio. Então, nós temos aqui a reação, ela está balanceada, né? Então, nós temos o zinco sendo atacado pelo ácido clorídrico, formando o cloreto de zinco e o gás hidrogênio. Determine o rendimento desta reação sabendo que a massa de hidrogênio obtida foi de 1,5 kg. Então, quando essa massa de zinco é atacada pelo ácido clorídrico, há a produção de 1,5 kg de gás hidrogênio. Qual o rendimento dessa reação? Então, nós temos aqui, cálculo da massa teórica de hidrogênio. Então, nós temos aqui a massa de zinco, que é 65, foi dado aqui a massa. 65 gramas produzem 2 gramas de gás hidrogênio. 65 quilos vai formar qual massa? 2 quilos. Tá certo? Mas qual a formação de gás hidrogênio que nós obtivemos? 1,5 kg. Então, 2 quilos se fosse 100%. Como nós produzimos 1,5 kg, o rendimento vai ser X. Calculando, nós vamos ter 75% de rendimento, teve essa reação aqui. Um outro caso é a pureza, Parece parecido com o rendimento, Só que a pureza, o cálculo vem antes, A gente já sabe que aquela substância não é totalmente pura. Então, por exemplo, o óxido de ferro aqui, o trióxido de ferro, com 80% de pureza, significa que em cada 100 gramas do óxido impuro, que às vezes tem areia, etc., dos 100, 80 gramas que são desse óxido aqui. E 20 gramas seriam de impureza. Isso é um cálculo simples, 80% de 100. A porcentagem de pureza indica qual a real quantidade da substância amostra fornecida. Então, eu não posso fazer o cálculo com 100, porque não é 100 que reage, Até porque temos 80% de pureza. Então, um exemplo aqui, qual a massa de carbonato de cálcio presente em uma amostra de 200 gramas de calcário, cuja pureza é de 80%? Então, para cada 100 gramas de calcário, eu tenho 80 gramas de carbonato de cálcio. Isso representa os 80%. Em 200 gramas, eu vou ter qual massa de carbonato de cálcio? 160 gramas
quando eu tiro as impurezas dessa massa aqui do calcário, ok? Um caso aqui de pureza, considere a reação, nós temos a reação aqui do sulfeto de ferro com ácido clorídrico, formando o cloreto férrico e o ácido sulfídrico. Qual a massa de cloreto ferroso obtida quando 1.100 gramas de sulfeto ferroso de 80% de pureza reage com excesso de ácido clorídrico? Com excesso que ele fala que é a quantidade suficiente para reagir com todo o sulfeto ferroso. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, né, numa reação, né, numa questão de estequiometria, é balancear, né, as substâncias. Então, o balanceamento foi feito aqui, ó, sulfeto ferroso, ácido clorídrico, cloreto férrico e ácido sulfídrico foram balanceados e nós temos aqui a massa de cada um deles. Então, como ele falou que o sulfeto ferroso tem 80% de pureza, primeira coisa que eu faço é verificar qual a real quantidade de sulfeto ferroso que vai reagir no problema. Então, 1.100, 80% dá 880 gramas. Essa é a massa que efetivamente vai reagir. Então, nós temos aqui, ó, 1 mol de sulfeto ferroso está para 1 mol de cloreto férrico. Então, a massa já foi dada aqui, 88 gramas, e a massa de cloreto férrico também já foi dada aqui, 127, multiplica por 1, porque o seu índice é 1 na reação. Então, se 88 gramas reage com 127 gramas, 880 gramas de sulfeto ferroso vai me dar qual massa de cloreto férrico? Fazendo a continha, eu vou ter 1.270 gramas, considerando, né, a pureza do sulfeto ferroso. Ok? Um outro exemplo, nós temos aqui, ó, uma amostra de 200 kg de calcário com teor de 50% de carbonato de cálcio, que é o CaCO3, foi tratada com ácido fosfórico conforme a reação. Então, nós temos aqui a reação. Calcule a massa do fosfato de cálcio formado. Então, nós temos aqui as massas e vamos para a resolução. Nós fazemos o balanceamento, né? Aqui já está a reação balanceada. Então, eu vou, como ele me deu 50% de pureza e eu tenho 200 quilos, eu tiro 50% de 200 e vou achar 100 quilos, que é o que realmente vai reagir, né, do calcário. Então, eu vou relacionar aqui, ele me deu a massa de carbonato de cálcio e que é a massa de fosfato de cálcio. Está 3 para 1, então 3 vezes 100, que é a massa do carbonato de cálcio, está para 1 vezes 310, que é a massa do fosfato de cálcio. 100 gramas que eu tenho aqui, a quantidade retirando a pureza do carbonato de cálcio, qual é a massa que eu vou obter de fosfato de cálcio? Fazendo as continhas, eu tenho aqui um valor de 103,3 quilogramas de fosfato de cálcio. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.